Oi, olá. Eu quero falar neste momento, hoje, a respeito de um tema muito interessante, que é a salvação pela graça, que a salvação não se perde, que a salvação nunca se perde, e que se a salvação não se perde, para que servem as obras? Para que servem as boas obras? O que acontece? Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 10, que diz o seguinte: a seguir, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como perito, arquiteto, pus o fundamento e outro edifica em cima. Porém, cada um veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre este fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se fará manifesta, porque o dia declarará, pois pelo fogo será revelado, e o mesmo fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre esse fundamento permanece, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, mas o mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Aqui onde vemos aqui, que o fundamento que é Cristo, Deus encarnado que é Cristo, esta é a fé. Sobre esta fé, sobre este fundamento, a pessoa levanta o edifício da vida espiritual dela, da caminhada espiritual, da fé, com as obras. Aí o que acontece? Aí chega aqui e diz: a obra salva. Vamos ver aqui. Se a obra de alguém que alguém edificou sobre o fundamento permanece, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, mas o mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. O texto é claro, então muitas pessoas falam que salvação se perde, que a pessoa salva tem que ter cuidado para não perder a salvação. Mas esse não é o Deus da Escritura, o Deus verdadeiro quem fala isso. Porque o Deus verdadeiro, ele salva e salva de uma vez por todas. Uma vez salva, uma vez que ele salva uma vez para sempre. Uma vez que ele salva para sempre. Então o que acontece? Vemos que a obra vai ser provada no fogo, a obra que a pessoa edificou. Mas a pessoa, caso a obra da pessoa não permaneça, a obra ela sofrerá perda de quê? Do galardão, que é a recompensa, as coroas, como alguns textos da escritura fala, simbolicamente, simbolizando a coroa que é uma recompensa. Mas esse meio será salvo, todavia, como é que através do fogo. Então vemos o seguinte, é como aqui em capítulo 4, a seguir ele diz, Paulo diz, que todo homem nos considere servo de Cristo e administradores do mistério de Deus. Ora, além disso, o que requer dos administradores é que cada um seja achado fiel. Eu em muito pouco tenho de ser julgado por vós ou por tribunal humano, e nem assim julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, nem por isso sou justificado, pois o que me julga é o Senhor. Portanto, não julguei nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz também as coisas ocultas das trevas e manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Ele está dizendo que cada um receberá a recompensa da parte de Deus no dia que ele revelar o segredo das intenções, o segredo dos corações, e as intenções do coração for revelado todo esse segredo dos corações do justo que ele está falando aqui. Lembra que note que Paulo aqui diz aqui, porque de nada me argui a consciência, nem por isso sou justificado. Esse sou justificado aqui, ele não está falando certificado para salvação, nem por isso sou salvo. Não. Que minha consciência não condena, mas nem por isso sou salvo, sou livre da condenação. Não, ele não está falando de ser livre da condenação. Ele está falando de se das obras dele será aprovada, porque esse é o contexto, falando de obras no juízo de Cristo, no julgamento de Cristo, a obra do cristão. Então ele está falando aqui, nem por isso sou justificado, nem por isso eu acho que minhas obras são dignas de todo o galardão, são aprovadas. Como você entende isso? Vamos para 1 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito. Aqui está falando de Cristo, que é Deus em carne.
Então ele foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Para que diz justificado em espírito? Será que Jesus foi livre da condenação? Que condenação se ele nunca pecou? Então essa justificação aqui, justificada em espírito, Paulo está falando que é aprovado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Espírito dele. Então vemos o seguinte, que é o mesmo assunto que ele está tratando, mesmo sentido que ele está tratando cá. Nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. E logo a seguir ele fala que Deus dará a cada um segundo suas obras. Mas você vê o seguinte, que ele está dizendo que nem por isso ele se declara que as obras dele são justificadas, são obras justas, são obras aprovadas por Deus a ponto de receberem grande galardão. Então vemos o seguinte, que ele, ao salvo, perde o galardão. E muitos falam que a madeira, a feno e palha aqui, obra de madeira, a feno e palha, são pecados. Mas pecado não vai ser lembrado no tribunal de Cristo, ou quando Cristo vier julgar os justos, julgar as obras dos justos. Porque o pecado foi perdoado para sempre e esquecido. Ele disse, seus pecados não me lembrarei mais, em Hebreus 8:12. E jamais me lembrarei de seus pecados. Então essas obras de palha e madeira e feno, são obras de baixa qualidade, qualidade inferior, que o Senhor vai julgar a qualidade da obra. As boas obras mesmo, que faz bem ao próximo, é o serviço, que é servindo ao próximo, é o que faz para com o próximo. É isso que vai ser julgado. Todas as obras, não só pregações, como muitos falam, aqui a pregação é evangelização. Não, é a obra, é tudo que faz do coração para fora, para Deus. Então, a prática da justiça, é isso aí que é a obra. Essas obras serão julgadas, mas a salvação não se perde, como em João 10:27, o apóstolo diz aqui, que Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai, eu e o Pai somos um. Eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. Em Efésios capítulo 2, versículo 8-9, diz o seguinte, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não provém de vós, pois é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas Tiago falou que a fé sem obras é morta, exatamente porque a fé verdadeira sempre resultará em boas obras, mas não implicando que essas boas obras são sempre de ótimas qualidades, mas se às vezes tem qualidade inferior, e só o Senhor é capaz de julgar, sondar o coração e julgar as intenções do coração, e assim dar a recompensa merecida a cada um. A recompensa divina é pelo merecimento das obras, mas a salvação é pela graça, não é pelas obras. Porque se formos infiéis, 2 Timóteo, como diz aqui em 2 Timóteo 2:13, também, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Porque se o cristão for infiel, o Senhor permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Seus pecados não serão lembrados, mas suas boas obras serão lembradas no tribunal de Cristo, no fogo do juízo de Cristo, e serão provadas. Se as que permanecerem, receberá recompensa. Se não permanecer, não prevalecer a obra, sofrerá perda, mas o mesmo será salvo, como que através do fogo. Portanto, salvo uma vez, salvo para sempre. Salvação não se perde. Há uma segurança eterna do cristão, da salvação do cristão. E as obras aqui serão julgadas no tribunal, no juízo de Cristo, juízo de Deus. Assim medite nessas palavras, que Deus te abençoe grandemente a todos quanto ouvirem esta mensagem.